Olá, meu nome é Marcelo de Bello Cioff, eu sou docente do Departamento de Genética e Evolução aqui da Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos, e atualmente eu coordeno o laboratório de citogenética de peixes. O nosso laboratório ele é um dos mais antigos na nossa área de pesquisa no Brasil, tendo iniciado as suas atividades na década de 70, e atualmente ele é formado por alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, pós-doutorado e pesquisadores estrangeiros. E o nosso foco de pesquisa são os peixes de água doce. E há uma série de razões que fazem desse grupo um modelo interessante para estudos genéticos e evolutivos. Bom, primeiro, eles apresentam o maior número de espécies entre os vertebrados, com mais de 30 mil espécies descritas. E o Brasil, como sendo um dos países com maior rede hidrográfica do mundo, também apresenta o maior número de espécies, muitas delas endêmica e com grande interesse aquarista e no mercado de aquicultura também. O segundo ponto refere-se à grande variabilidade e plasticidade que o genoma dos peixes apresenta, ou seja, as características genéticas que essas espécies possuem. Dado o grande número de espécies e a necessidade delas se adaptarem aos diferentes ambientes que elas ocupam, existem inúmeras adaptações morfológicas, fisiológicas e ecológicas, e os aspectos genéticos servem como base para todas essas variações. E, por fim, os peixes estão confinados aos rios e lagos que são de ocorrência, ou seja, eles têm uma capacidade de dispersão muito limitada. Portanto, a evolução de muitos grupos está intimamente associada à evolução geológica da Terra. Os nossos estudos eles têm se focado num aspecto particular do genoma, que são os cromossomos. Os cromossomos eles representam o estágio de compactação do DNA, estão presentes em todas as células e são visualizáveis durante a divisão celular. Cada espécie apresenta uma característica cromossômica particular. Portanto, a identificação de possíveis semelhanças ou variações nessas estruturas podem indicar, de fato, relações evolutivas entre espécies ou entre grupos de espécies. Nós temos linhas de pesquisa atualmente que focam em aspectos estruturais dos cromossomos, com relação, por exemplo, à diferenciação e evolução de cromossomos sexuais ou identificação de rearranjos cromossômicos associados a eventos de especiação. No caso dos cromossomos sexuais, por exemplo, diferente dos mamíferos que possuem praticamente todas as suas espécies com o sistema XXXY de cromossomos sexuais, os peixes apresentam todos os tipos existentes, em diversos estágios distintos de diferenciação, sendo, portanto, a análise dessas estruturas nos peixes um excelente parâmetro para se poder analisar os graus de diferenciação e os processos evolutivos associados com a evolução desses elementos do genoma. Uma outra linha de pesquisa se dá na área da citotaxonomia, que é um auxílio que a citogenética presta à taxonomia, que é a ciência responsável pela identificação e classificação das espécies. Muitas espécies elas apresentam uma morfologia muito similar, sendo consideradas espécies crípticas. Mas, na verdade, a análise genética e cromossômica pode identificar que, na verdade, estamos tratando de espécies distintas. Um exemplo clássico disso é com a espécie popularmente conhecida como traíra, Óplias malabaricus, que tem uma ampla ocorrência na América do Sul. Ao longo dos últimos anos, nós temos feito inúmeras amostragens em toda essa área de ocorrência e a alta variabilidade genética e cromossômica observada permite a identificação de pelo menos 7 novas espécies que devem estar presentes nesse complexo de espécies. Por fim, mais recentemente temos desenvolvido uma linha de pesquisa na área de biogeografia de peixes primitivos. Alguns grupos de peixes têm uma origem muito antiga, cerca de 220 milhões de anos, em uma época onde todos os continentes ainda se mantinham unidos numa grande massa continental. E a separação dessa massa continental ao longo dos anos foi responsável pela grande diversificação de hábitats que essas espécies ocupam atualmente e também nos processos de especiação que levaram à origem desses organismos. Nós temos trabalhado com espécies da ordem Osteoglossiformes, que estão distribuídos na América do Sul, África, Ásia e Oceania, e que é reflexo direto da separação que esses continentes tiveram durante períodos pré-históricos da Terra. Aspectos genômicos e cromossômicos desses peixes podem gerar indícios para entender como o processo de separação continental teve um papel preponderante na diversificação desses organismos. Um exemplo clássico dessas espécies que acontece no Brasil, popularmente conhecido como os pirarucus ou Araipamas gigas, além de um grande interesse econômico, porque serve de alimento para muitas regiões, também representa um dos peixes de água doce com maior tamanho no planeta, com espécimes chegando até 4 metros de comprimento. Um outro exemplo também de grande importância desse grupo se dá com os aruanãs. Existem espécies no Brasil, 2 delas,
mas as espécies asiáticas representam um dos peixes com maior valor de mercado no comércio aquarista, dado a beleza exuberante que esses grupos apresentam. Eu espero que tenha sido possível ter uma visão das nossas linhas de pesquisa aqui desenvolvidas, e para maiores informações vocês podem acessar o nosso website www.lcp.ufscar.br para maiores informações e oportunidades. Muito obrigado.